E nesta aula vamos aprender um pouco sobre a linguagem algébrica, falar sobre expressões algébricas, variável e incógnita. E também nós vamos ver um pouco sobre as propriedades e princípios da igualdade. Vamos lá? Então, na linguagem algébrica, o que seria uma expressão numérica? São expressões matemáticas que apresentam números e letras ou somente letras, envolvendo operações. As letras das expressões algébricas representam números e são chamadas variáveis. Então, agora, na expressão algébrica, nós vamos trabalhar com letras que representam um valor, beleza? E essas letras são chamadas de variáveis. Bora aqui analisar uma situação para a gente ver a ideia de variável, beleza? Olha aí, quentinhas ADD, apenas R$12. O telefone é 999999999 e tem uma taxa única de entrega de R$8. Olha aí a quentinha maravilhosa aí, batatinha frita, um franguinho, uma salada, ó, feijãozinho preto, um arroz, ó, a quentinha tá boa aí, tá gostosa. Então, se a pessoa comprar uma quentinha, vai pagar R$12 mais a taxa de entrega, aí só trabalha atendendo a delivery, né? Então, veja, dá pra gente analisar nessa situação quanto é que pagaria comprando uma quentinha, comprando duas, comprando três, e é isso que a gente vai ver. Olha aí nessa tabela. Na primeira coluna, nós temos a quantidade de quentinhas pedidas, compradas. E do lado direito, o valor a pagar dependendo da quantidade de quentinhas que eu vou comprar. Ora, eu sei que cada quentinha custa R$12, mas tem uma taxa única de entrega de R$8. Então, o que vai mudar? Vai mudar justamente o valor pago por cada quentinha, né? Se eu tenho uma quentinha, eu pago R$12 por uma quentinha. Se eu tenho duas quentinhas, eu vou pagar duas vezes o R$12. Se eu vou querer três quentinhas, eu vou pagar três vezes o R$12. Mas o 8 permanece o mesmo porque a taxa é única, a taxa de entrega é única. Então veja, se eu pedir uma quentinha, eu vou pagar uma vez esses R$12 mais a taxa de entrega que é 8. Então o total será R$20. Se eu comprar duas quentinhas, eu vou pagar duas vezes 12, porque eu estou comprando duas quentinhas, mais a taxa de entrega, que é R$8. 12 vezes 2, 24. 24 mais 8, 32. Se eu comprar três quentinhas, aí eu vou pagar 12 vezes 3, que é R$36, mais 8, que vai dar R$44. E assim por diante, ó. Vai continuando até você perder a fome, né? Porque a quantidade de quentinhas é você que determina. Mas tem uma hora, ó, que eu posso pegar uma letra e representar a quantidade que vai ser comprada de quentinhas. Por exemplo, eu vou comprar N quentinhas. Eu não sei quantas quentinhas eu vou comprar, então eu vou chamar a quantidade de quentinhas e vou representar elas de N. E para isso, nós vamos analisar o que aconteceu nesses cálculos aqui para eu saber o valor obtido, o preço que eu vou pagar pela quantidade de quentinhas que eu pedi. Veja aqui, ó, tinha P de 1. O preço por uma quentinha foi 12 vezes 1 mais 8. O preço por duas quentinhas, 12 vezes 2 mais 8. O preço por três quentinhas, 12 vezes 3 mais 8. O preço por quatro quentinhas, 12 vezes 4 mais 8. Então, vamos analisar o que é que está se repetindo aí, ó. Veja que o valor que eu coloco aqui, a quantidade de quentinhas, está sendo multiplicado por 12. O 12 está se repetindo sempre, ó. Então, ó, o 12 fica aqui, ó, se repetindo sempre. E a quantidade de quentinhas está multiplicando o 12. Se é 1, 12 vezes 1. Se é 2, 12 vezes 2. Se é 3, 12 vezes 3. Se é 4, 12 vezes 4. Se eu colocar N quentinhas, vai ficar 12 vezes N, que é o que está aqui. Mais 8, como o 8 é um valor fixo, vai se repetir para todos. Então, também aqui, ó, vai ficar mais 8. Esse valorzinho aqui de baixo, nós chamamos de quê? Nós chamamos de termo geral. O que é um termo geral? É um termo que representa qualquer um
dos valores procurados, né? Dos preços que eu posso obter. Eu posso calcular o preço que eu vou pagar pelas quentinhas de acordo com o termo geral. Por exemplo, se eu substituir aqui esse N por 5, vai ficar P de 5, ou seja, o preço que eu vou pagar por 5 quentinhas vai ser igual a quanto? A 12 vezes... Aí, ó, eu não tirei o N e coloquei o 5. Então, aqui eu vou tirar o N e colocar o 5. 12 vezes 5, mais 8. Veja que é possível usar esse termo geral para eu calcular qualquer um desses termos aqui, dessas expressões. Então, nesse caso aqui, ó, o quinto termo, né? Porque é o P de 5. 12 vezes 5, 60. 60 mais 8, 68. Então, através do termo geral, é possível calcular o valor de qualquer um dos termos, tá bom? Você já aprendeu, você já estudou em aulas anteriores sobre sequência. Isso aqui são termos de uma sequência. E esse N, professor, representa o quê? Esse N, você pode perceber, ó, que ele variou de 1 até aí chegar ao N. 1, 2, 3, 4. Ele variou de valor. E a partir desses valores que ficaram aí dos números das quentinhas, é que a gente obteve o preço a pagar. Então, esse N nós chamamos de variável. Vamos lembrar o que é variável? Variável está aqui, ó. A gente já falou sobre isso. São letras em expressões algébricas que representam números. Então, esse Nzinho é a variável dessa expressão algébrica aqui, ó. Porque eu posso substituir valores nesse N para obter resultados diferentes para cada valor que eu substituir. Para 1 eu obtive 20, para 2 eu obtive 32, para 3 eu obtive 44, para 4 eu obtive 56. E esse resultado aqui obtido ao substituir números nessa variável, nós chamamos de valor numérico. Então, valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado encontrado ao substituir a variável por um número, beleza? Ok? Então, bora para frente. Aqui nós temos novamente aquele termo geral. Preço por N quentinhas é igual a 12 vezes o número de quentinhas mais 8. Esse P de N e esse N tem uma relação de interdependência. Por quê? Porque eu posso dizer que o preço por N quentinhas depende do número de quentinhas que eu vou comprar. Isso se chama uma relação de interdependência. Uma depende da outra. Se eu não souber o número de quentinhas, eu não posso calcular o preço que vou pagar por essas quentinhas que eu vou comprar. Tá bom? Então, primeiro eu tenho que saber a quantidade de quentinhas para depois calcular o preço. Por isso, tem essa dependência. Vamos analisar agora essa situação por outro ângulo. Veja aí. Mateus possui R$ 68 e quer saber quantas quentinhas pode comprar com esse valor. Agora ele não quer saber o preço que ele vai pagar. Ele está dizendo que ele vai gastar esse dinheiro todo para comprar quentinhas. Ele só quer saber agora quantas quentinhas pode comprar com este valor que ele possui. Então veja que para calcular o número de quentinhas, ou para calcular o preço pago por quentinhas, era 12N mais 8. Só que o preço a gente já sabe que é quanto? 68, que é o valor que ele tem. Então, qual vai ser o número de quentinhas que ele pode comprar, sendo que ele vai pagar R$ 68? Ele pode comprar quantas quentinhas? Aí, esse Nzinho não vai mais variar. Esse N é o único valor que eu vou achar. É um valor que eu estou procurando. Aí, quando nós temos isso, nós não chamamos de variável. Nós chamamos de incógnita. Incógnita é um valor que se procura. Então, veja a diferença entre variável e incógnita, ok? Incógnita é o valor que se procura. Variável é um valor que pode ser substituído para encontrar valores diferentes a cada substituição, beleza? Vamos continuando nosso assunto agora com igualdade. O que é uma igualdade? É uma sentença matemática em que o símbolo igual é usado. Olha aí, o símbolo igual é usado. Veja essa figura que está até no livro de vocês, feita pelo Danilo Souza, né? Está no livro de vocês, Conquista da Matemática. Então aqui tem esse garotinho aqui de óculos que está mostrando 2 mais 5 igual a 7, que representa a soma de 2 e 5 é igual a 7. Essa outra menina que está na cadeira de rodas diz o seguinte: o cubo de 2
diminuído de 5 é igual a 3. Cubo de 2 é 2 elevado a 3. Diminuído menos 5 é igual a 3. E esta outra menina que está sentada aqui no chão diz que a soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Quadrado é o número elevado a 2. Então, a soma dos quadrados de 3 e 4, 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2, é igual a 5 ao quadrado, ou quadrado de 5. Então, vejam que todas essas expressões têm uma igualdade, ó, representam uma igualdade. É uma sentença matemática em que o símbolo igual é usado. Então, continuando, nós temos aqui que nessas 3 sentenças matemáticas, temos expressões do lado esquerdo e expressões do lado direito. As expressões do lado esquerdo da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. Olha aí, tudo que está do lado esquerdo da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. E tudo que está do lado direito da igualdade, nós chamamos de segundo membro. Então, agora, quando eu for me referir de uma igualdade, quando eu for me referir da expressão do lado esquerdo, eu chamo de primeiro membro. Quando eu vou me referir da expressão que está do lado direito, eu vou chamar de segundo membro. Então, agora nós vamos para as propriedades de igualdade. Veja agora que a primeira propriedade é a propriedade reflexiva. Reflexiva lembra de reflexo, de espelho. Então, ó, quando eu aproximo uma expressão algébrica x, por exemplo, um x está representando uma expressão algébrica qualquer, tá bom? Qualquer expressão algébrica. Quando eu aproximo ela em um espelho, vai aparecer o seu reflexo. E isso nos diz que toda expressão algébrica é igual a ela mesma. Beleza? Parece simples, né? Mas é uma propriedade de igualdade. Toda expressão é igual a ela própria. Olha aí exemplos. 7 é igual a 7. 0,28 menos 4 é igual a 0,28 menos 4. 4 quintos mais 1 é igual a 4 quintos mais 1. Agora, na propriedade simétrica, diz o seguinte, ó, tem uma expressão x que é igual a uma expressão y. Isso acontece se somente se essa expressão y é igual à expressão x. Ok. 8 mais 2 é igual a 10. A expressão 8 mais 2 é igual a 10. Eu posso escrever essa sentença dessa forma. Essa igualdade, né, dessa forma. 10 é igual a 8 mais 2. Só trocando de lugar 8 mais 2 com 10. Colocando quem estava no primeiro membro no segundo e quem estava no segundo no primeiro membro. Isso não altera a igualdade. A igualdade permanece válida. Já na propriedade transitiva, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, uma expressão x é igual a uma expressão y. E essa mesma expressão y é igual a outra z. Isso quer me dizer que a primeira, que é a x, é igual à última, que é a z. Beleza? Professor, eu não entendi direito não. Então vamos ver um exemplo aqui bacana. Olha aí. Tem um comerciante que foi pesar 2 sacos de feijão. Ele foi pesar e colocou aqui, ó, 4 quilos do lado esquerdo da balança e colocou 2 sacos de feijão do lado direito da balança. Quando a balança está em equilíbrio, o que quer dizer? Que a massa do prato esquerdo tem a mesma massa de quem está no prato direito. Então, esses 2 sacos de feijão têm quantos quilos? 4 quilos. Aí o cara pegou e perdeu o peso de 4 quilos e quer pesar arroz agora. Como é que ele faz? Ele pode usar o saco de feijão. Então, ó, ele coloca os 2 sacos de feijão aqui, ó, do lado esquerdo da balança, aí vai enchendo de arroz aqui o saco, ó. Na hora que ele começa a encher o saco aqui e a balança fica equilibrada novamente, quer dizer que os 2 sacos de feijão têm a mesma massa dessa quantidade de arroz que foi colocada nesse saco. Ora mais, se eu sei que esses 2 sacos de feijão já pesam 4 quilos por causa dessa primeira balança, isso quer me dizer que também esse saco de arroz pesa 4 quilos. Ok? Então, olha aí o resumo. 4 quilos equivale a 2 sacos de feijão. 2 sacos de feijão equivale a um saco de arroz.
Logo, um saco de arroz equivale a 4 quilos. Bora colocar isso aí em uma expressão matemática. Olha aí, 4 é igual, porque está equilibrado, a 2 sacos de feijão. Um saco de feijão eu vou chamar de F. Então, 2F. E 2F é igual a um saco de arroz, que eu vou representar pela letra A. Logo, eu posso dizer que 4 é igual a A. Agora nós vamos falar dos princípios de equivalência. O primeiro princípio é o aditivo. Lembra o quê? A adição. Então, veja nesse exemplo aqui que a gente já viu. 4 quilos equivale a 2 sacos de feijão. Se eu colocar, por exemplo, um peso de 3 quilos aqui, eu adicionar um peso de 3 quilos só nesse lado esquerdo da balança, nesse prato esquerdo, o que que acontece? Vai ficar mais pesado, então a balança não vai mais estar em equilíbrio, vai ficar desequilibrada. Para eu poder equilibrar novamente a balança, o que que eu tenho que fazer? Pense aí um pouquinho, o que que eu tenho que fazer para equilibrar a balança? Eu tenho que colocar a mesma quantidade que eu coloquei do lado esquerdo no lado direito. Por exemplo, eu posso pegar um saco e encher de feijão até a balança ficar em equilíbrio novamente. E o que que acontece? Quanto é de feijão que eu tenho que colocar? Ora, se eu coloquei 3 quilos de um lado, eu tenho que colocar 3 quilos de outro. Então, na hora que eu for encher o saco, esse saco, quando a balança ficar em equilíbrio, esse saco terá 3 quilos. Então, se eu adicionei uma quantidade de um lado, eu tenho que adicionar a mesma quantidade do outro para que a balança permaneça em equilíbrio. E isso também funciona na igualdade. Na igualdade, nós temos que, se eu tenho duas expressões iguais, se eu adicionar o mesmo valor no primeiro membro, para ficar igual, eu tenho que adicionar o mesmo valor no segundo membro. Ok? Olha aí um resumozinho. Eu adicionei 3 tanto no primeiro prato como no segundo. Então, a balança ficou em equilíbrio. Permaneceu a igualdade. Transformando em sentença matemática, ó, em linguagem matemática. 4 é igual a 2 sacos de feijão. Se eu somar 3 em ambos os lados, a igualdade permanece válida. Então, no princípio aditivo, ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, ela permanecerá sendo válida. Professor, mas você falou só de adicionar. E esse subtrair apareceu da onde? Olha aí. Eu posso voltar, né? Não, ó. Eu tenho essa segunda balança agora aqui, onde eu tenho 3 quilos de um lado e 3 quilos do outro. Se eu tirar, eu estou subtraindo. Então, se eu tirar os 3 quilos de um lado e do outro, vai ou não vai voltar para a primeira balança? Que nós já sabemos que está equilibrada. Então, tanto faz eu adicionar, indo da primeira balança para a segunda, como também subtrair, que é o que acontece tirando 3 quilos de cada lado da segunda balança, voltando para a primeira. Vamos ver aqui alguns exemplos. Na letra A nós temos o seguinte: 2 vezes 5 mais 3 é igual a 3 elevado a 2 mais 4. Olha aí como é igual. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 3, 13. Então aqui dá 13. Olha esse outro lado aqui, o segundo membro. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 4 também dá 13. Beleza? Então a igualdade é verdadeira. Se eu fizer isso bem aqui agora, ó, pegar essa igualdade e adicionar 5 em ambos os membros, o que vai acontecer? Eu já sei que aqui é 13 e aqui também é 13. Olha aí. Aí eu vou somar com 5. 13 mais 5 dá 18. 13 mais 5 dá 18. Então, ao adicionarmos o mesmo valor em ambos os membros, a igualdade permanece sendo válida. Olha a letra B. Na letra B, eu tenho a mesma igualdade. Só que agora eu vou fazer o quê? Vou subtrair 5. Eu já sei que é 13. Ó. Tirando 5, vai dar quanto? 8 de cada lado. Então, permanece válida a igualdade. Ok? Então, tanto faz eu adicionar como subtrair. O importante é fazer o quê? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. O que eu faço no primeiro membro, eu tenho obrigatoriamente que fazer no segundo membro para que a igualdade permaneça válida. Vamos agora para o princípio multiplicativo. Se o aditivo eu somo, o multiplicativo eu faço o quê? Multiplico, professor. Então, vamos ver.
Se eu tenho aqui x igual a y, se eu multiplicar por o mesmo número, tanto o primeiro como o segundo membro, a igualdade permanece verdadeira. Então, ó, x vezes z é igual a y vezes z. Eu multipliquei por z tanto no primeiro como no segundo membro. Então, continua sendo igual. Beleza? Olha um exemplo aí. Eu tenho 4 quilos igual a 2 sacos de feijão. O exemplo batido, mas fica mais fácil da gente entender assim. O que é que aconteceu da primeira balança para a segunda? Veja que esse 4 quilos está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. E esses 2 sacos de feijão está se repetindo quantas vezes? Também 3 vezes. Olha aí, ó. 2 sacos de feijão, 2 sacos de feijão, 2 sacos de feijão. Então, esses pares de sacos de feijão estão se repetindo 3 vezes. Então, multipliquei por 3 tanto no primeiro como no segundo prato da balança. E a balança permaneceu em equilíbrio. Olha aí em linguagem matemática. 4 é igual a 2f. Se eu multiplicar por 3 tanto de um lado como do outro, 4 vezes 3, ou 2 sacos de feijão vezes 3, então continua sendo igual. Ao multiplicarmos ou dividirmos os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, ela permanecerá sendo válida. Professor, agora de novo, você falou só de multiplicar e aqui está falando de dividir. Do mesmo jeito que eu fiz lá no princípio aditivo. Eu posso voltar. Para voltar é a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Olha aí, se eu tenho 3 pesos de 4 quilos, para eu voltar para um peso de 4 quilos, é dividir por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Então fica só um peso de 4 quilos. Do mesmo jeito, os sacos de feijão. Se eu tenho 6, se eu dividir por 3 no primeiro prato, eu tenho que dividir por 3 no segundo prato. 6 dividido por 3 dá 2. 2 sacos de feijão. Olha aí uns exemplos. No exemplo A nós temos 2 vezes 5 mais 4 igual a 3 ao quadrado mais 5. Veja como é verdade. Ó. 2 vezes 5 é 10. 10 mais 4, 14. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 5 também dá 14. E o que acontece agora se eu multiplicar por 2? Isso aqui a gente já sabe que dá 14. 14 vezes 2 dá quanto? 28. Tanto de um lado como do outro. E na letra B, aqui eu já sei que é 14. Ó. Agora eu vou, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 2. Então, ó, 14 de um lado, 14 do outro. 14 dividido por 2 dá quanto? 7. Então, até mais e um grande abraço.